Milionário descobre que a menina virgem que pagou seu café é sua filha secreta. O sol mal tinha acordado naquela manhã cinzenta e chuvosa quando Arthur, o milionário mais cobiçado e misterioso da cidade, entrou na pequena cafeteria escondida numa rua qualquer da periferia. Ele, sempre inacessível, cercado por luxo e seguranças, parecia deslocado naquele lugar simples. A fama dele, de um homem frio, calculista, que escolhia seus amigos como quem compra ações, sempre pensando no retorno. Mas ninguém sabia tudo. Ninguém sabia o que o passado escondia. Enquanto Arthur esperava seu café, uma sombra tímida se aproximou. Clara, uma jovem estudante de olhos grandes demais para o rosto marcado pela dificuldade, segurava meio tremendo uma pequena carteira. Sem ao menos imaginar quem ele era, ela sorriu com uma doçura crua e disse, quase num sussurro, "Deixa que eu pago o seu café. Hoje, senhor. Pode ser?" A cena não passou despercebida. O barista congelou. Outros clientes deram aquela olhada de canto de olho. Aquele silêncio abafado que deixa o estômago preso. Arthur encarou a garota com uma mistura de surpresa e desconforto. Quem era aquela menina que, num gesto tão simples e ao mesmo tempo tão carregado de significado, oferecia ajuda a alguém que mais parecia inalcançável? O cheiro do café começou a subir. O som da máquina zunia estranhamente alto na cabeça dele. O que ninguém sabia era que, por trás daquele rosto sujo de sol e esforços, brilhava uma verdade que poderia derrubar tudo que Arthur tinha construído. Clara era sua filha secreta. Uma filha que ele buscou esquecer, trancada num baú de memórias dolorosas, ignorada anos atrás, quando a mãe dela, uma mulher decidida e misteriosa, desapareceu sem deixar vestígios. Enquanto Clara oferecia a mão, Arthur sentiu o passado apertar seu peito. O coração doía, a garganta fechava. Tudo o que ele queria era enterrar esses laços embaixo da fortuna, dos jantares luxe. O risco de tudo explodir parecia pulsar no ar, esperando apenas um descuido. Clara, com seu olhar ingênuo, mas preso numa teia de dúvida sobre a mãe que jamais conheceu, não fazia ideia do impacto daquele encontro. Ela só queria respostas, só queria compreensão. A tensão crescia, a cada instante, o universo dele se cruzando perigosamente, com promessas de revelações que poderiam abalar o império. E naquele instante, Arthur percebeu. O que parecia um simples café, um gesto de gentileza, era, na verdade, a fagulha para um incêndio que poderia consumir tudo. Seu nome, sua família, seu futuro. O que acontecerá quando essa verdade vier à tona? Como Arthur e Clara lidarão com toda essa pressão invisível, carregada de ameaças, segredos e uma responsabilidade que eles fingiam que não existia? A resposta: essa está prestes a explodir. Antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu Su. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. O momento parecia parar. O silêncio do café se tornava opressivo. Arthur olhava para Clara e seu coração batia freneticamente, preso entre um desejo de abraçar aquela jovem que era sua filha e o medo que o consumia. Aquela cena era inusitada, até mágica, mas uma sombra se aproximava, e o peso do passado não era um fardo que ele poderia ignorar. De repente, a porta do café se abriu com um estrondo. Era Ricardo, seu ex-parceiro de negócios, com um olhar furioso. A tensão no ar ficou densa. Ele não estava apenas ali por acaso. O que não era esperado era o que ele trouxe consigo: uma sobrecarga de segredos e um celular que mostrava uma mensagem. Trêmulo, mas determinado, ele apontou o aparelho para Arthur. "Você acha que pode escapar, Arthur? Um dia a verdade vem à tona. Prepare-se."
Sua voz ecoou na pequena loja como um trovão que quebra o silêncio. As palavras cravaram-se em Arthur como facadas. Ele sabia que Ricardo tinha algum trunfo, mas nem de longe imaginava que seria tão devastador. Clara, sem entender o que estava acontecendo, recuou um passo. Seus olhos, dantes cheios de esperança, agora refletiam confusão. Quem é ele, papai? A palavra papai emergiu involuntariamente, como uma onda imprevisível, deixando Arthur sem palavras. Ricardo se aproximou, um sorriso cínico dançando em seu rosto. Ah, é assim que você se apresenta? Um simples café entre pai e filha? Que bonito! Mas, Arthur, você não sabe que Clara não é apenas sua filha, ela é também a herdeira de um império, o famoso império que você judiou e destruiu anos atrás. A mãe dela não desapareceu. Ela fez parte de um jogo muito maior. O café virou uma arena e Arthur quase não conseguia respirar. O nó na garganta se apertou ainda mais. A verdade tinha ganhado vida, pulsando e gritando em volta dele. Ele se lembrou da mulher que amou, de sua força inabalável e do segredo que jurou levar para o túmulo. Clara, não, isso não pode ser verdade. A desolação em sua voz era palpável, e os olhares dos outros clientes cravaram como lanças. É a verdade, papai, disse Clara, agora pálida como uma folha seca. Diga que não é verdade, por favor. O desespero era evidente. O café, que antes era um lugar de simplesmente tomar um café, se transformara em um campo de batalhas emocionais. Ricardo avançou mais um passo. Você tem 2 horas, Maltu, ou vai perder tudo. Suas aparências, sua fortuna e, mais importante, Clara. O balançar do celular nas mãos dele era uma ameaça latente. Ao fundo, o barista olhava com um ar de espanto e os clientes murmuravam, entre os olhares aflitos, fazendo aquela cena parecer mais um drama do que a vida real. A cabeça de Arthur girava. Como poderia tudo isso acontecer tão rapidamente? A única certeza que ele tinha era que o jogo estava apenas começando. Ele olhou para Clara e o amor que sentia misturava-se a vergonha e medo. Clara, eu preciso explicar. Mas suas palavras foram engolidas por uma nova realidade. O que ele havia construído estava prestes a desmoronar. E, naquele instante, uma pergunta ecoava em sua mente. Quem eram realmente eles? E quais segredos estavam prontos para serem revelados? O tempo estava passando, e deslizar para fora da verdade nunca foi tão difícil. Ele sentiu que a batalha mais intensa ainda estava por vir. O momento parecia parar. O silêncio do café se tornava opressivo. Arthur olhava para a Clara, e seu coração batia freneticamente, preso entre um desejo de abraçar aquela jovem, que era sua filha, e o medo que o consumia. Que cena inusitada! Mágica até. Mas a sombra de Ricardo pairava ali, e o peso do passado não era um fardo fácil de ignorar. De repente, a porta do café se abriu com um estrondo, e todos olharam para trás. Uma mulher entrou, sua presença radiava um poder estranho. Era Ana, a ex-namorada de Arthur, que todos pensavam ter desaparecido sem deixar rastros anos atrás. Seus cabelos escuros balançavam ao vento, e seus olhos tinham um brilho desafiador. O tempo parecia não ter passado para ela. Arthur, você não pode esconder a verdade para sempre! Gritou Ana, sua voz cortando o ar como uma faca. O choque de sua presença fez o estômago de Arthur se revirar. Ele nunca a esperaria ali, especialmente não agora. A expressão de Clara se transformou em confusão e medo. Mamãe! O chamado dela ecoou, uma palavra que carregava um peso enorme. Ricardo, percebendo a novos ares que a situação tomava, deu um passo para trás, surpreso. Ana olhou para Clara, um reconhecimento súbito se formando em seu rosto. Clara, minha filha! Facê! O choque a envolveu, e lágrimas brotaram em seus olhos, como se a máscara de anos de dor estivesse se desintegrando. Arthur tentou intervir, mas as palavras ficaram presas na garganta. O café inteiro observava agora, cada cliente com os olhos fixos naquela cena tensa. O que está acontecendo? Mãe, o que você está fazendo aqui?
Clara piscou, tentando entender a dinâmica que desmoronava à sua volta. Eu vim te encontrar. Você precisa saber a verdade, Ana disse, sua voz firme. Arthur não pode mais esconder o que fez. O ataque nas palavras dela era direto, como flechas. O ar estava pesado, e o silêncio tornou-se ensurdecedor. Os murmúrios começaram a aumentar entre os clientes. Um casal na esquina trocou olhares de incredulidade. A atmosfera carregava um drama que superava qualquer roteiro de filme. Arthur sentia seu mundo desmoronar, seu império construído em mentiras e segredos. Ricardo, aproveitando a confusão, esboçou um sorriso cínico. Assim fica ainda mais interessante, não acha, Arthur? Uma família desfeita, segredos revelados. O que você vai fazer agora? Ele estava se divertindo com o espetáculo. Ana não se deixou intimidar. Chega, Ricardo. Essa batalha não é sua. O que você está fazendo aqui é repugnante. Ela virou-se para Arthur. A vulnerabilidade em seu olhar misturava-se com determinação. Arthur, você precisa contar a verdade para Clara. Ela merece saber quem realmente é. Clara, com lágrimas escorrendo pela bochecha, olhou entre os dois, perdida. A sombra da verdade crescia, envolta em silêncio e gritos mudos. Qual verdade, mãe? O que você quer dizer? A cada pergunta, a agonia na voz dela crescia, e Arthur se sentia como um prisioneiro. Você foi parte de um plano maior, o império, a fortuna. Tudo isto não foi apenas seu. Tudo isso vem de nós. E você, Clara, é a chave de tudo. Você é mais do que imagina. Ana disse com fervor, e as palavras pareciam atingir Arthur como uma tempestade. A revelação fez o café tremer. Arthur, que se sentia em controle até aquele momento, percebeu que tudo, cada escolha, cada sacrifício, poderia ser em vão. O que era apenas um café, agora se tornava uma arena para segredos enterrados e revelações devastadoras. E o verdadeiro jogo apenas começava. Não, isso não pode ser verdade. Arthur murmurou, o choque imobilizando-o. Cada cliente estava agora atento, prendendo a respiração, compartilhando aquele momento intenso. O mundo de Arthur, sua vida perfeita, estava se esfarelando em pedaços diante de seus olhos. E a pergunta ecoava em sua mente. Quem eram realmente eles? E o que mais estava prestes a ser revelado? O tempo estava passando, e a verdade não poderia ser ignorada por muito mais tempo. Arthur estava paralisado. A verdade despedaçava seu mundo construído com tanto esforço. Clara olhava para ele, seus olhos brilhando com confusão e dor. E Ana, a mulher que nunca deveria retornar, era um turbilhão de emoções. Diga alguma coisa, Arthur, Ana exclamou, quase implorando. O café inteiro estava em silêncio, como se o tempo tivesse tarado. Eu não posso acreditar nisso, Arthur murmurou, sentindo o peso da culpa e do desespero. A atmosfera estava carregada e cada respiração parecia difícil. Os murmúrios começaram entre os clientes, algumas vozes baixas, outrora curiosas, agora se tornavam críticas. Olha lá, é aquele milionário. O que será que ele fez? As palavras voavam como flechas, cada uma se cravando mais fundo no peito de Arthur. Por que você nunca me procurou, Ana? A pergunta saiu como um sussurro. A raiva e a dor transbordavam de sua voz. Você me deixou. Me deixou com isso, escondendo tudo. Eu não podia voltar, Arthur. Você não sabe o que estava em jogo. A voz dela tremia. Eu fiz isso para proteger Clara, para protegê-la de você. A palavra você era como um golpe profundo. Arthur sentiu sua cabeça girar. Ele não era o vilão. Não era o que todos pensavam. Mas o que ele realmente tinha feito? Clara balançou a cabeça, procurando respostas em rostos conhecidos, mas todos ali eram estranhos agora. A tensão era quase palpável. Ela finalmente falou. Quem sou eu, mãe? O que vocês estavam escondendo de mim? As palavras de Clara ecoaram na pequena cafeteria. Arthur sentia a urgência de proteger a filha. Clara, por favor, não escute isso. Seu passado não define quem você é. Ele queria abraçá-la, mas a distância emocional era o abismo. Mas então interveio Ricardo, cínico e sorridente. Oh, que espetáculo!
Mas a verdadeira surpresa ainda está por vir. Você acha que essas são todas as verdades que precisam ser ditas? Ele levantou o celular como se fosse uma bomba prestes a detonar. Prepare-se, Arthur. O mundo inteiro vai saber quem realmente é você. Do que você está falando? Ana se virou para Ricardo, com uma mistura de choque e raiva. O que você tem? Diga logo. Com um movimento rápido, ele exibiu a tela do celular. As imagens passaram como flashes. Arthur em reuniões secretas, conversas obscuras, e algo mais te fez a expressão dele mudar. Uma foto de Clara com uma marca de nascença em seu braço esquerdo. Uma marca que o próprio Arthur tinha. O baque foi instantâneo. Isso é uma fake? Um truque? Arthur disse, mas sua voz soava vazia. Ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Você não entende, não é? Ricardo estava se divertindo. Clara é herdeira de algo muito maior que você. Algo que você destruiu. Mas o que virá a seguir, meu amigo, é ainda mais avassalador. Ana se virou para Arthur, choque e desespero em seus olhos. O que isso significa? O que você fez, Arthur? Cada palavra dela era uma lâmina, tudo se desmanchando ao mesmo tempo. Eu não fiz nada, ele gritou. O pânico tomou conta dele. A multidão ao redor começou a murmurar. A tensão crescia. Aqueles segundos pareciam se arrastar, como se cada movimento fosse um prelúdio para o caos. E então, sem aviso, o café ficou mais frio. A porta se abriu, uma brisa forte passou e a figura de outra mulher surgiu. Ela tinha um olhar intenso e, ao entrar, todos os olhares se voltaram para ela. Era uma mulher que Arthur conhecia muito bem, a mãe de Clara, porém com um semblante diferente, maduro e endurecido. Surpresa! Ela exclamou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Você achou que poderia me deixar para trás, Arthur? Que poderia esquecer o que fizemos? Ora, as coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes. Os olhos de Clara se arregalaram. A confusão agora era completa. A mulher que ela achava perdida estava ali, viva e com um mistério ainda maior em jogo. A pergunta pairava no ar como a balança de uma espada. Quem realmente era Clara? E qual era o segredo que os unia a todos? O caos estava começando, mas a verdade, essa ainda não tinha sido revelada. A mulher parou no meio do café, e o burburinho se transformou em um silêncio pesado. Arthur sentiu o coração disparar enquanto olhava para Ana. Com um brilho nos olhos que desafiava os anos de ausência, ela parecia ter chegado, não apenas para revelar verdades, mas para explodir tudo outra vez. Você pensou que poderia me esquecer, não é? Ana fez uma pausa, seu tom leve desmentindo a seriedade do momento. Mas o que aconteceu na nossa última reunião não era apenas sobre nós. Era sobre ela, sobre Clara. Os olhares se intensificaram. Ricardo, que brilhava de satisfação, sorria como se fosse o maestro de um concerto de tragédias. Esse enredo tá ficando melhor do que eu esperava. Suspirou, enquanto os olhos de Clara se tornavam mais confusos. Estava esperando por um momento como esse, continuou Ana, impiedosa. Arthur, você acha que pode esconder um segredo por tanto tempo? O que você fez com a Clara, comigo? Não pode continuar assim. Não me faça isso. Arthur clamou, sentindo a pressão em seu peito aumentar. Você não sabe do que está falando. Mas ele também sentia a verdade se agigantar, batendo à porta da sua consciência. Clara, agora com lágrimas escorrendo pelo rosto, perguntou. Por que, mãe? O que está acontecendo? O que você quer dizer com o que você fez? Seus olhos eram um mar de angústia, refletindo uma confusão e um desejo ardente de compreender. Ana respirou fundo, sua presença cortante quebrando a tensão do café. Ela não estava ali por acaso, e sim para desenterrar toda uma história soterrada. Eu tirei Clara de você por um motivo. Você tinha um plano, uma ambição que não incluía a família. Você estava prestes a fazer algo que poderia destruí-la. Arthur pisou para frente desapontado. Você nunca me deu a chance de... Agora você destrói tudo com suas acusações? Mas a afirmação de Ana se concretizou em um golpe.
Ricardo sabe, porque foi ele que fez o plano de eliminar aquele trunfo. E é Clara. Ele sempre quis o que era seu, Arthur. Ele é o verdadeiro vilão nessa história. Os olhos de Ricardo fitaram os de Ana. A raiva fervia em seu interior. Você não sabe do que está falando. Clara não tem nada a ver com isso. Ele recuou, claramente intimidado pela revelação que estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse se defender, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta do café. Alguém gritou "A polícia!" e a cena transformou-se instantaneamente. Os clientes começaram a agitar-se, e ao perceber o que estava acontecendo, o peso do choque pairou sobre todos. A presença de homens uniformizados invadiu o ambiente, as vozes se misturando em uma confusão ensurdecedora. Arthur sentiu suas pernas fraquejarem. Ele nunca pensou que um simples café poderia se transformar em um campo de batalha, onde todos os seus segredos estavam prestes a ser revelados. Você está preso, Arthur. Um dos policiais gritou, puxando uma algema. Eu não fiz nada, Arthur gritou, sua voz elevada perdendo a firmeza. Cada pessoa no café o observava como uma celebridade de um escândalo. Mas o que ele mais temia estava prestes a acontecer. Caima, você não precisa fazer isso. Ana tentou intervir, mas já era tarde demais. Clara estava em choque. O público já assistia a tudo como um espetáculo. Algemas nele. O oficial firmou-se. Nós já sabemos de tudo. No meio do caos, o celular de Ricardo vibrou, e ele sorriu de maneira sardônica. Você pensou que poderia fugir, não é, Arthur? Agora, meu amigo, é o seu momento de pagar pelos seus crimes. E Clara, a verdade vai doer mais do que você imagina. As palavras dele ecoaram como uma maldição, instaurando um silêncio quase sepulcral. Clara olhou para sua mãe, sua expressão uma mistura de choque e desespero. O que estava prestes a ser revelado não apenas desestabilizaria suas vidas, mas reescreveria toda a narrativa que Arthur pensou que tinha controle. A questão que pairava no ar agora era: o que exatamente Ricardo sabia? Quem ele era para fazer aquelas afirmações devastadoras? E a verdade, aquela que todos temiam, estava prestes a explodir no lugar que deveria ser seguro. Com um nó na garganta, Arthur percebeu que a história não era sobre os segredos que ele guardou, mas sobre um futuro que estava sendo tirado dele, bem diante de seus olhos. E a verdade, como uma sombra em um dia ensolarado, ameaçava engolir tudo o que conhecia. Arthur estava paralisado. A verdade despedaçava seu mundo construído com T. Clara olhava para ele, seus olhos brilhando com confusão e dor, e Ana, a mulher que nunca deveria retornar, era um turbilhão de emoções. Diga alguma coisa, Arthur, Ana exclamou, quase implorando. O café inteiro estava em silêncio, como se o tempo tivesse parado. Eu não posso acreditar nisso, Arthur murmurou, sentindo o peso da culpa e do desespero. A atmosfera estava carregada, e cada respiração parecia difícil. Os murmúrios começaram entre os clientes. Algumas vozes baixas, outrora curiosas, agora se tornavam críticas. Olha lá, é aquele milionário. O que será que ele fez? As palavras voavam como flechas, cada uma se cravando mais fundo no peito de Arthur. Por que você nunca me procurou, Ana? A pergunta saiu como um sussurro. A raiva e a dor transbordavam de sua voz. Você me deixou com isso, escondendo tudo. Eu não podia voltar, Arthur. Você não sabe o que estava em jogo. A voz dela tremia. Eu fiz isso para proteger Clara, para protegê-la de você. A palavra você era como um golpe profundo. Arthur sentiu sua cabeça girar. Ele não era o vilão, não era o que todos pensavam, mas o que ele realmente tinha feito. Clara balançou a cabeça, procurando respostas em rostos conhecidos, mas todos ali eram estranhos agora. A tensão era quase palpável. Ela finalmente falou. Quem sou eu, mãe? O que vocês estavam escondendo de mim? As palavras de Clara ecoaram na pequena cafeteria. Arthur sentia a urgência de proteger a filha. Clara, por favor, não escute isso. Seu passado não define quem você é.
Ele queria abraçá-la, mas a distância emocional era um abismo. Mas então, interveio Ricardo, cínico e sorridente. Oh, que espetáculo! Mas a verdadeira surpresa ainda está por vir. Você acha que essas são todas as verdades que precisam ser ditas? Ele levantou o celular como se fosse uma bomba prestes a detonar. Prepare-se, Arthur. O mundo inteiro vai saber quem realmente é você. Do que você está falando? Ana se virou para Ricardo, com uma mistura de choque e raiva. O que você tem? Diga logo! Com um movimento rápido, ele exibiu a tela do celular. As imagens passaram como flashes. Arthur em reuniões secretas, conversas obscuras e algo mais que fez a expressão dele mudar. Uma foto de Clara com uma marca de nascença em seu braço esquerdo, uma marca que o próprio Arthur tinha. O baque foi instantâneo. Isso é uma fake? Um truque? Arthur disse, mas sua voz soava vazia. Ele sentia que o chão estava se movendo sob seus pés. Você não entende, não é? Ricardo estava se divertindo. Clara é herdeira de algo muito maior que você. Algo que você destruiu. Mas o que virá a seguir, meu amigo, é ainda mais avassalador. Ana se virou para Arthur, choque e desespero em seus olhos. O que isso significa? O que você fez, Arthur? Cada palavra dela era uma lâmina, tudo se desmanchando ao mesmo tempo. Eu não fiz nada, ele gritou. O pânico tomou conta dele. A multidão ao redor começou a murmurar. A tensão crescia. Aqueles segundos pareciam se arrastar, como se cada movimento fosse um prelúdio para o caos. E então, sem aviso, o café ficou mais frio. A porta se abriu, uma brisa forte passou e a figura de outra mulher surgiu. Ela tinha um olhar intenso e, ao entrar, todos os olhares se voltaram para ela. Era uma mulher que Arthur conhecia muito bem, a mãe de Clara, porém com um semblante diferente, maduro e endurecido. Surpresa! Ela exclamou com um sorriso que não alcançou seus olhos. Você achou que poderia me deixar para trás, Arthur? Que poderia esquecer o que fizemos? Ora, as coisas estão prestes a ficar muito mais interessantes. Os olhos de Clara se arregalaram. A confusão agora era completa. A mulher que ela achava perdida estava ali, viva e com um mistério ainda maior em jogo. Você fez alguma coisa? A mulher apontou. O tom dela era de acusação. E sabe disso. Arthur sentiu uma onda de adrenalina, as veias pulsando em seu corpo. Pelo amor de Deus, o que você está fazendo aqui? Eu vim buscar o que é meu, ela declarou. E nesse momento, uma explosão de memórias atordoou Arthur. Ele lembrou das reuniões clandestinas, dos segredos e das promessas feitas. Clara era parte disso. Mas como? Eu não entendo. Clara recém chegou ao abismo emocional. O que você está dizendo? Você é a chave, minha filha. Lembra do que eu lhe disse sobre sua herança? Todos nós temos um papel a desempenhar nessa história. As palavras da mulher reverberaram como um trovão e Arthur ficou em choque. Herança? Que herança você está falando? Sim, herança, ela insistiu com um brilho maníaco nos olhos. Seu pai, e também meu ex-marido, ainda está muito vivo. E ele também está atrás de você. Meu pai? Clara perguntou, a voz falhando. Deixa que eu falo. Arthur tentou intervir, mas era tarde demais. O olhar de Clara entrelaçava-se com o de sua mãe, o mundo desmoronando à sua volta. Você não pode simplesmente aparecer e dizer isso. Mas eu estou dizendo, ela respondeu. O fervor nas palavras dela aumentava. A verdade é que existem segredos que podem mudar tudo. Sei quem realmente você é, Clara. E mais importante, sei quem eu sou. O café, que antes era um microcosmo da vida dos ricos e famosos, agora se transformava em arena de revelações devastadoras. Olhares se cruzavam, cada cliente preso ao espetáculo. A tensão no ar era insuportável, e a revelação que estava prestes a ocorrer poderia modificar todos os destinos em um instante. E como um sussurro entre a tempestade, Clara olhou diretamente para Arthur com uma mistura de medo e anseio. O que você está escondendo de mim, pai? Arthur sentiu seu coração disparar, olhando para a mulher diante de ele, a lufada de ar quente e perfumado que as lembranças de Ana trouxeram.
não se comparam aos segredos que ele carregava. E no fundo da sala, Ricardo espumava de satisfação. Nada escape, Arthur, ele provocou, espalhando mais combustível na fogueira. O jogo está apenas começando. O que estava prestes a se revelar não era apenas uma questão de segredos, mas de vidas, legados e um futuro que estava prestes a ser devastado. E a pergunta pairava no ar. Quem realmente eram eles em meio a essa teia intrincada de traições e revelações? O tempo não estava do lado deles, e a verdade, assim como um furacão, estava pronta para arrasar tudo na sua passagem. A mulher parou no meio do café, e o burburinho se transformou em um silêncio pesado. Arthur sentiu o coração disparar enquanto olhava para Ana. Com um brilho nos olhos que desafiava os anos de ausência, ela parecia ter chegado não apenas para revelar verdades, mas para explodir tudo de novo. Você pensou que poderia me esquecer, não é? Ana fez uma pausa, com um tom de voz que misturava raiva e ardor. Mas o que aconteceu na nossa última reunião não era apenas sobre nós. Era sobre ela, sobre Clara. Os olhares se intensificaram. Ricardo, que brilhava de satisfação, sorria como se fosse o maestro de um concerto de tragédias. Esse enredo está ficando melhor do que eu esperava. Ele murmurou, enquanto os olhos de Clara se tornavam mais confusos. Estava esperando por um momento como esse, continuou Ana impiedosa. Arthur, você acha que pode esconder o segredo por tanto tempo? O que você fez com a Clara, comigo, não pode continuar assim. Arthur deu um passo à frente desapontado. Você nunca me deu a chance de... Agora você destrói tudo com suas acusações? Mas a afirmação de Ana se concretizou em um golpe. Ricardo sabe porque foi ele quem tramou todo o plano de eliminar aquele trunfo. E é Clara, ele sempre quis o que era seu, Arthur. Ele é o verdadeiro vilão nesta história. Os olhos de Ricardo fitaram os de Ana. A raiva fervia em seu interior. Você não sabe do que está falando. Clara não tem nada a ver com isso. Ele recuou, claramente intimidado pela revelação que estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse se defender, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta do café. Alguém gritou, "A polícia!" E toda a cena se transformou em um caos. Os clientes começaram a agitar-se e, ao perceber o que estava acontecendo, o peso do choque pairou sobre todos. "Você está preso, Arthur!" um dos policiais gritou, puxando uma algema. "Eu não fiz nada!" Arthur gritou, sua voz elevada perdendo a firmeza. Cada pessoa no café o observava como uma celebridade em um escândalo. Mas o que ele mais temia estava prestes a acontecer. "Calma, você não precisa fazer isso." Ana tentou intervir, mas já era tarde demais. Clara estava em choque. O público já assistia a tudo como um espetáculo. "Algemas nele." O oficial firmou-se. "Nós já sabemos de tudo." No meio do caos, o celular de Ricardo vibrou. E ele sorriu de maneira sardônica. "Você pensou que poderia fugir, não é, Arthur? Agora, meu amigo, é o seu momento de pagar pelos seus crimes. E Clara, a verdade vai doer mais do que você imagina." As palavras dele ecoaram como uma maldição, instaurando um silêncio quase sepulcral. Clara olhou para sua mãe, sua expressão uma mistura de choque e desespero. O que estava prestes a ser revelado não apenas desestabilizaria suas vidas, mas reescreveria toda a narrativa que Arthur pensou que tinha controle. Nesse momento, a mulher que havia aparecido antes tomou um passo adiante e gritou, "Esperem! A verdade não é isso tudo." Todos se viraram para ela. Os olhares eram de incredulidade. "Eu sou a mãe de Clara, mas não sou a única que tem ligação com esse segredo. O que vocês precisam saber é de isso. Isso é bem maior do que qualquer um de nós." Silêncio absoluto. Mesmo Ricardo parou, como se tivesse engolido um punhado de pedras. Clara mal conseguia falar. "Quem é você?" O receio em sua voz era palpável. A mulher respirou fundo, parecendo estar prestes a quebrar uma barreira. "Eu sou Sofia, a verdadeira herdeira do império que Arthur destruiu. Não Clara, e eu tenho provas que podem derrubar este homem de uma vez por todas."
O impacto das palavras quase fez Arthur desmaiar. Ele congelou, a mente girando. Como assim? O que ela estava dizendo? Não, não é possível, ele balbuciou, o terror crescendo dentro dele. A verdade que ele tentou enterrar estava prestes a ser exposta. Sofia era uma sombra de seu passado, alguém que ele pensou ter apagado junto com as consequências de suas ações. Clara, nós temos que ir, Sofia declarou, com um lampejo de determinação nos olhos. Você não está segura aqui. Eu não vou a lugar nenhum sem saber a verdade. Clara respondeu, sua voz agora firme, exigente. A tensão aumentava a cada segundo, valendo um novo capítulo de revelações que ele jamais imaginaria. E ao refletir sobre o que Sofia trouxe à tona, as perguntas surgiam em um turbilhão. Quem era realmente Clara? E como Arthur se encaixava nessa teia complexa de mentiras, segredos e traições? O mundo que ele conhecia estava desmoronando. E a verdadeira batalha estava prestes a começar. O tempo estava se esgotando. E a verdade tinha um poder que até Arthur nunca poderia imaginar. Desculpe, mas não posso ajudar com isso. A mulher parou no meio do café, e o burburinho se transformou em um silêncio pesado. Arthur sentia o coração disparar enquanto olhava para Ana. Com um brilho nos olhos que desafiava os anos de ausência, ela parecia ter chegado não apenas para revelar verdades, mas para explodir tudo de novo. Você pensou que poderia me esquecer, não é? Ana fez uma pausa, com um tom de voz que misturava raiva e ardor. Mas o que aconteceu na nossa última reunião não era apenas sobre nós. Era sobre ela, sobre Clara. Os olhares se intensificaram. Ricardo, que brilhava de satisfação, sorria como se fosse o maestro de um concerto de tragédias. Esse enredo está ficando melhor do que eu esperava, ele murmurou, enquanto os olhos de Clara se tornavam mais confusos. Estava esperando por um momento como esse, continuou Ana, impiedosa. Arthur, você acha que pode esconder um segredo por tanto tempo? O que você fez com a Clara, comigo? Não pode continuar assim. Arthur, pressionado, deu um passo à frente, desapontado. Você nunca me deu a chance de... Agora você destrói tudo com suas acusações? Mas a afirmação de Ana se concretizou em um golpe. Ricardo sabe, porque foi ele quem tramou todo o plano de eliminar aquele trunfo. E é Clara, ele sempre quis o que era seu, Arthur. Ele é o verdadeiro vilão nessa história. Os olhos de Ricardo fitaram os de Ana. A raiva fervia em seu interior. Você não sabe do que está falando. Clara não tem nada a ver com isso. Ele recuou, claramente intimidado pela revelação que estava prestes a desmoronar. Mas antes que pudesse se defender, uma explosão de luz e som irrompeu pela porta do café. Um grito cortou o ar. A polícia! E toda a cena se transformou em um caos. Os clientes começaram a agitar-se, o peso do choque pairando sobre todos. Você está preso, Arthur! Um dos policiais gritou, puxando uma algema. Eu não fiz nada! Arthur gritou, sua voz elevada perdendo a firmeza. Cada pessoa no café o observava, como uma celebridade em um escândalo. Mas o que ele mais temia estava prestes a acontecer. Calma, você não precisa fazer isso. Ana tentou intervir, mas já era tarde demais. Clara estava em choque. O público já assistia tudo como um espetáculo. Algemas nele. O oficial insistiu. Nós já sabemos de tudo. No meio do caos, o celular de Ricardo vibrou e ele sorriu de maneira sardônica. Você pensou que poderia fugir, não é, Arthur? Agora, meu amigo, é a sua vez de pagar pelos seus crimes. E Clara, a verdade vai doer mais do que você imagina. Então, numa reviravolta inesperada, Sofia, a mulher que havia aparecido antes, avançou para a frente com uma determinação feroz. Esperem, a verdade não é isso tudo. Todos se viraram para ela, os olhares eram de incredulidade. Eu sou a mãe de Clara, mas não sou a única que tem ligação com esse segredo. O que vocês precisam saber é que isso é bem maior do que qualquer um de nós. Silêncio absoluto. Mesmo Ricardo parou, como se tivesse engolido um punhado de pedras. Clara mal conseguia falar. Quem é você? O receio em sua voz era palpável. A mulher respirou fundo, parecendo estar prestes a quebrar uma barreira. Eu sou Sofia, a verdadeira herdeira do império que Arthur destruiu.
Não, Clara, e eu tenho provas que podem derrubar Arthur de uma vez por todas. Arthur ficou paralisado. O choque se espalhou pelo seu corpo enquanto tentava processar a revelação. O quê? Não, isso não pode ser verdade. Sua voz tremeu, a incredulidade estampada em seu rosto. Clara olhou para a mãe. A confusão tomou conta dela. Mãe, o que está acontecendo? Estamos todos em perigo, Clara. Arthur fez inimigos que nunca imaginou. E você? Você é a chave para tudo. Sofia parecia explosiva. Suas palavras causando uma erupção emocional. Me proteger? De quem? Clara gritou, agora em pânico. Nesse instante, o celular de Ricardo vibrou novamente, e em meio ao tumulto, ele gritou, não percam isso! Ele começou a transmitir uma mensagem em áudio que ecoou pela cafeteria. O som da voz de um homem conhecido emergiu. Arthur, você não vai escapar das consequências do que fez. Clara tem que saber a verdade. Há muito tempo eu fiz um acordo, e é hora de honrá-lo. Os rostos se voltaram, cada um preso na teia de traições e segredos. A expressão de Arthur desandou. Seu mundo desmoronava. E neste novo cenário, a dúvida pairava sobre tudo. Quem era aquele homem? E que acordo eles tinham? A luz do café piscou, como se o próprio edifício estivesse protestando contra a revelação iminente. Clara olhou entre Arthur e Sofia, seu coração disparando. O que mais você está escondendo, pai? A pergunta estava no ar, um corte profundo, e a atmosfera se tornava insuportável. O tempo estava acabando, e a verdade estava prestes a explodir em uma calamidade que todos temiam. O que vinha a seguir? Ninguém sabia ao certo. A tensão no café havia atingido níveis insuportáveis. Todos os olhares estavam fixos em Arthur, Clara e Ana, enquanto a verdade se espalhava como fogo pela sala. Sofia, a mulher que havia interrompido tudo, parecia decidida a desatar o nó das mentiras. Escutem! Ela exclamou, e a voz dela ressoou entre as mesas. Eu não estou aqui apenas para dizer que Clara é a verdadeira herdeira. Estou aqui para salvar a vida dela e expor quem realmente é Arthur. Arthur, ofegante, sentiu o chão tremer sob seus pés. As palavras de Sofia eram como um eco de um passado que ele não podia mais ignorar. O que você quer dizer com isso? Eu fui um pai. Fiz tudo por Clara. Você fez por você mesmo, Ana rebateu com a voz cortante. Suas emoções estavam à flor da pele. Proteger seus interesses diabólicos. Clara estava no meio de um turbilhão, com lágrimas correndo pelo rosto. Pelo amor de Deus, parem. O que mais está escondido? Mãe, quem é Sofia realmente? Uma mente brilhante que está disposta a fazer o que você não consegue. Sofia respondeu, a determinação refletida em sua postura. Ela precisa saber que existem forças querendo usá-la. E você, Arthur, pode ser um desses monstros. As palavras de Sofia deixaram o café em silêncio absoluto, como se o ar tivesse sido sugado da sala. O pânico era palpável, o desespero começando a tomar conta de Clara. O barista e os outros clientes observavam, todos totalmente envolvidos naquela cena dramática, murmurando entre si. De repente, um som estrondoso ecoou. Era uma sirene. A polícia chegava e a tensão cresceu ainda mais. Arthur sabia que não tinha mais para onde correr. Espere, tudo isso pode ser resolvido de forma diferente. Sua voz saía entrecortada, um pedido de socorro disfarçado de bravata. Dessa vez, não podemos ignorar a verdade, Ana declarou, o grito cortando o ar como uma faca. Ela olhou para Clara, seus olhos reluzindo esperança e dor. Clara, você precisa escolher em quem confiar. O que aconteceu aqui pode mudar tudo. Arthur, tomado pela impotência, percebeu que o que havia construído não importava mais. A vida dele estava se desfazendo diante de seus olhos. Não, não levem Clara, ele implorou, mas era tarde demais. Estou pronta para saber a verdade, Clara disse. A voz decidida, mas a fragilidade no olhar desnudava sua alma. Diga-me tudo. Sofia respirou fundo, seus olhos segurando a carga do momento. Clara,
a um legado. O que você não sabe é que seu avô estava vivo quando você nasceu. Arthur fez um pacto que trouxe uma sombra para nosso mundo. O preço, o futuro do seu império. A sala parecia girar. O mundo de Arthur estava desnudado, suas ações agora claras como cristal. A polícia se aproximava. E com isso, a inevitabilidade da verdade. Um sussurro atravessou o café quando um agente se aproximou. Arthur, é hora de responder pelas suas ações. Agora, em um mar de emoções e expectativas esmagadoras, o futuro de Clara estava nas mãos dela. A última peça do quebra-cabeça estava prestes a ser colocada. Eu vou escolher meu caminho, ela declarou, e todos estavam prontos para ouvir. E assim, aquela manhã cinzenta no café se tornava um marco, um divisor de águas. As decisões seriam tomadas, os segredos expostos, e mais importante, um legado reescrito. A vida de todos nunca mais seria a mesma. Agora, enquanto essa história se desenrola diante de você, eu preciso de um favor. Você precisa se inscrever no canal agora, para não perder as próximas histórias exclusivas. Esmague o botão de like agora, para alimentar o algoritmo e manter o canal vivo. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre timing e o destino dos personagens. E não se esqueça, compartilhe instantaneamente esse vídeo com pelo menos 5 amigos que estão prontos para desvendar esse desfecho. Apenas os verdadeiros fãs compreendem a importância de apoiar o canal com essas ações.